Bom, bom dia a todos, graça e paz. Nessa manhã iniciaremos a nossa aula, a lição de número 13 da Escola Dominical. Então, desde já eu quero agradecer pela sua presença, agradecer por você estar conosco, nos prestigiando nesta manhã. Que Deus ele possa recompensar o seu esforço de acordar cedo. Deus possa recompensar o seu esforço de querer aprender a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe. Nessa manhã iniciaremos a última lição da nossa revista. Estaremos fazendo esse fechamento aí de tudo aquilo que nós já estudamos. A partir de domingo que vem iniciaremos uma outra lição. Se o Cauli estiver assistindo aí, coloca aí depois, Cauli, nos comentários qual vai ser a próxima revista. E se domingo que vem já iniciaremos essa próxima lição. Então vamos iniciar a aula de hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração. Então te convido, você que está aí na sua casa, a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração nessa noite para iniciarmos a aula nessa manhã. Deus, queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, oportunidade de poder acordar, oportunidade de poder viver, de poder respirar. Deus, colocamos este dia em Tuas mãos, nos dê um domingo abençoado, colocamos esta aula em Tuas mãos, que Tu possas nesta manhã, Deus, abrir a nossa mente, que Tu possas falar aos nossos corações, ensinar, Deus, a Tua preciosa, rica e poderosa palavra. Deus, desperta aqueles que ainda não estão conosco, desperta eles a uma responsabilidade maior, Deus, para aprender a Tua palavra, pois é ela, Senhor, que nos sustenta, ela que nos dá forças para permanecermos de pé. Pai, obrigado por tudo, direciona essa aula, meu Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, para você que está nos assistindo nessa noite, nesta manhã, na verdade, o link da revista eu coloquei no grupo, ele também está aí nos comentários, e qualquer pergunta, qualquer dúvida, você pode estar colocando aí nos comentários que a gente vai tentar de alguma forma te responder, amém? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, lição 13. Então você que está nos assistindo, última lição, lição 13, com o tema Renovando a Aliança. Tem ninguém lá? Voltou. Nós estaremos fazendo o fechamento da revista com a última lição, a lição 13. E o texto do dia da nossa lição diz o seguinte: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué 24, 31. Vamos falar sobre a síntese. Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. Vamos falar nessa manhã sobre o povo de Israel, sobre essa jornada, uma terra prometida. E desde já eu te convido a abrir a sua Bíblia. Você que está em casa assistindo no seu celular, no seu computador, pegue a sua Bíblia. Eu dou um tempinho para você pegá-la. Vamos ler o texto que fica em Josué, no seu capítulo 24, versículos 14 ao 21. Josué, no seu capítulo 24, versículos 14 ao 21. Nessa manhã falaremos muito sobre esse personagem chamado Josué, grande líder. Então, vamos iniciar nossa leitura. Josué 24, versículos 14 ao 21. Josué 24,
versículos 14 ao 21. E diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se o deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Então, para iniciarmos a nossa aula nessa manhã, eu gostaria já na introdução te fazendo uma pergunta. Você sabe quem foi esse camarada chamado Josué? Quem foi esse personagem que acabamos de ler aqui na Bíblia? Bom, Josué, particularmente, ele é um personagem bíblico que eu gosto bastante. É um cara que foi usado por Deus de uma maneira muito grande. E quem foi Josué? Josué era filho de Num, e ele era da tribo de Efraim. E durante o período do Êxodo, ali nos 40 anos no deserto, Josué foi uma espécie de auxiliar de Moisés. Josué, durante os 40 anos ali no deserto, ele é um cara que se mostrou muito dedicado, um cara que tinha bastante zelo na obra do Senhor, se dedicava muito às coisas de Deus, e Deus ele reconheceu isso. Então, quando Moisés estava prestes a entrar na terra prometida, o Senhor não permitiu, levou Moisés, Deus arrebatou Moisés, e sucedeu um novo líder. Quem seria esse novo líder? Aquele jovem dedicado, o auxiliar de Moisés, chamado Josué. Então Josué, ele vai começar a liderar o povo a partir desse momento, do final do êxodo, dos 40 anos na terra, no deserto, ao início das conquistas da terra prometida. E eu gostaria até de destacar com vocês um versículo que se encontra no livro de Josué, logo ali no início, no seu capítulo 1, versículos 8 e 9, porque foi justamente o momento em que Josué e o povo se encontravam da banda do Rio Jordão, porque se eles atravessassem o rio, eles iam iniciar esse ciclo de batalhas rumo às terras que Deus havia prometido ao povo. Então Deus ele fala com Josué, e ele diz o seguinte, ele dá a receita do bolo para Josué. E ele diz assim: Josué, versículos 8 e 9: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho
e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforce-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Por que eu destaquei esse versículo? Porque aqui o Senhor mostrou para Josué qual era o segredo das vitórias. Porque todos vocês sabem que quando Deus chama Israel, Israel era diferente dos outros povos. Os outros povos eram bem mais fortes que o povo de Israel. Havia mais poder de fogo, eram mais experientes em guerra. Então, quando eles iriam iniciar aquele ciclo de batalha, o povo de Israel, aos olhos humanos, era um povo inferior, um povo que você olhava e falava, esse povo não vai conseguir herdar essa terra, porque ali havia gigantes, havia povos com cidades bem fortificadas. Nós já estudamos tudo isso, mas eu estou só fazendo uma revisão aqui, nessa última lição. Então, eu creio que aos olhos humanos era impossível Israel conquistar aquelas terras. Só que Deus, quando escolheu Israel, não escolheu pela força do braço ou pela aparência, escolheu aquele povo e disse, olha, vocês vão vencer não é com a força da espada, nem força dos carros, vocês vão vencer não é com a força dos homens, mas vocês vão vencer porque eu, o Senhor Deus, estarei com vocês e pelejando por vocês. Então justamente o Senhor, ele diz isso a Josué, olha Josué, vocês estão prestes a iniciar um novo ciclo de batalhas, rumo à terra que eu prometi para vocês, mas você como líder, saiba de uma coisa, você só vai conseguir levar ao povo a conquistar essas terras, a conquistar as minhas promessas, se vocês estiverem conforme a minha palavra, se vocês me obedecerem, se vocês não se desviarem dela. E esse foi o segredo de Josué, um líder vitorioso. Esse foi o segredo do povo de Israel, as conquistas de todas aquelas terras, nas quais eles batalharam e conseguiram. Não porque eles eram mais fortes, não, porque eles obedeceram ao Senhor, faziam as coisas na direção de Deus, tinha um líder que voltava ao povo a servir a Deus e a ser fiel a Ele. Então, eles conseguiram conquistar muitas daquelas terras. Então, Josué, ele liderou o povo nessa conquista aí, rumo à terra prometida. Foram mais de 30 cidades, cerca aí de 30 cidades conquistadas por Josué. E Josué, até hoje, ele é considerado um dos maiores estrategistas da história. Ou seja, Josué obedeceu o Senhor, fez conforme aquilo que o Senhor tinha passado para ele, liderou o povo na conquista de todas essas terras, e até hoje Josué é conhecido em toda a história da humanidade como um dos maiores estrategistas de todo o mundo. Então, para você ver o que Deus faz com uma pessoa que obedece a Ele, o que Deus faz com uma pessoa que é fiel, uma pessoa que segue os ensinamentos dEle, uma pessoa que é obediente a tudo aquilo que o Senhor fala. O Senhor eleva essa pessoa e coloca em lugares altos. Então, e depois disso tudo, Josué entrou na terra, conquistou cidades, foi um dos grandes estrategistas. Só que passava um tempo, Josué foi ficando velho, até que chegou um momento em que Josué entendeu que a sua hora estava chegando. E é justamente esse ponto que a nossa lição 13 vai estar tocando nessa manhã. Nós vimos aí ao longo de todas essas lições, o povo rumo à terra prometida. Vimos as histórias que aconteceu durante o êxodo, vimos algumas batalhas que aconteceram já na terra prometida. Então nós estamos aqui nessa manhã hoje para fazer esse fechamento da lição 13. Nós vamos falar justamente sobre esse final da vida de Josué. Esse final onde o povo conquistou as terras, distribuiu elas, e onde Josué agora ele entende que a sua hora está chegando. Então ele deixa algumas recomendações finais para o povo. Então Josué, no final ali da sua vida, ele vai convocar duas assembleias. A primeira ali na cidade de Siló,
e a segunda ali na cidade de Siquém. Então nessa manhã a gente vai estar fazendo esse fechamento, não somente dessa história vitoriosa e maravilhosa da vida de Josué, mas como também esse fechamento da lição de tudo aquilo que estudamos até agora. Então, partindo a introdução, vamos para o ponto 1. Josué reúne o povo em Siló. Como vocês sabem, estudantes assíduos da escola dominical, a revista ela traz geralmente o ponto e 3 subtópicos desse ponto. Então eu vou estar destacando para vocês aqui nessa manhã somente o ponto principal e vou estar tentando dar essa resumida nesses 3 subpontos para a gente conseguir fazer uma aula mais objetiva, uma aula mais interessante e menos desgastante, para falar a verdade. Então, vamos iniciar o nosso primeiro ponto. Josué reúne o povo em Siló. Como eu havia falado no final da introdução, Josué ali no final da sua carreira, no final ali da sua vida, ele convoca 2 assembleias. A primeira assembleia em Siló e a segunda assembleia em Siquém. Então nós vamos falar sobre essa primeira assembleia que Josué convocou o povo. Então quando Josué convoca o povo, ele primeiro vai dar algumas palavras. E a primeira palavra de Josué nessa assembleia em Siló, ele vai exortar o povo. Ele convoca todos os anciões, convoca os líderes de cada tribo e ele vai começar ali a exortar o povo. Por quê? Primeiro ele vai exortar o povo a permanecer fiel ao Senhor. Porque Josué, como eu havia lido antes, o Senhor mostrou o segredo, a receita do bolo para Josué. Josué pegou aquela receita, colocou no seu coração e a partir daquele momento, liderando o povo, começou a seguir aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Então Josué teve uma história vitoriosa, uma história maravilhosa. Por quê? Porque guardou os ensinamentos do Senhor, guardou a palavra do Senhor em seu coração. Então, chegando ali naquele momento final da vida de Josué, ele convoca essa reunião e diz ao povo mais uma vez: olha pessoal, conseguimos vencer até hoje as batalhas, conseguimos conquistar todas essas cidades até hoje, não foi por força do nosso braço, mas foi porque o Senhor esteve conosco e porque o povo se permaneceu fiel aos princípios dele até hoje. Então eu, Josué, no final da minha vida, venho aqui exortar a vocês que vocês possam permanecer fiéis aos princípios de Deus. Porque se fomos vitoriosos até agora, porque seguimos tudo aquilo que o Senhor disse a nós, fomos fiéis a Ele. Então, querem ser vitoriosos, querem continuar sendo esse povo próspero, seja fiel ao Senhor, continuem adorando a Deus, continuem andando conforme a palavra dEle. E Josué não somente exortou o povo a permanecer obediente ao Senhor, mas ele também incentivou o povo. Incentivou o povo a quê? Nós vimos que Josué liderou povos em batalhas e na conquista de cerca de 30 cidades. Legal, só que havia ainda muitas cidades para serem conquistadas. Havia ainda muitos povos habitando naquela terra. E é interessante que Deus ele faz uma promessa ao povo. Só que Deus ele fez a promessa. Então cabia ao povo de Israel fazer a parte dele para conquistar a promessa de Deus, que era a terra prometida. Só que o povo conquistou a terra só até uma parte. Então ao redor daquele povo ali havia muitas outras cidades habitando, muitos outros povos habitando. E Josué, no final da sua vida, ele, nessa reunião, nessa assembleia que ele convocou em Siló, ele vai incentivar o povo, vai dizer: olha pessoal, a nossa história ainda não acabou, ainda temos muitas cidades para conquistar, ainda existem muitos povos habitando em nossas terras. Então eu, Josué, estou no final da minha vida, mas vocês que ficarem, vocês
têm que continuar esse ciclo, vocês têm que conquistar essas terras nas quais Deus ele nos prometeu. E é interessante que Josué ele advertiu o povo para permanecer fiel a Deus e incentivou eles a conquistarem as outras terras. E eu separei aqui duas falas da revista que eu achei interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha, Josué também os advertiu para que guardassem os mandamentos, como eu havia falado, e amassem ao Senhor, decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz. Então a Bíblia, desde Josué até ali no final dela, vai sempre nos direcionar a vivermos uma vida pautada na palavra de Deus, porque esse é o segredo que a Bíblia nos traz. Você lembra lá no Salmo 1, se eu não me engano, o Salmo da felicidade? Vamos abrir o Salmo 1. É um salmo que ele nos ensina, e ele fala justamente isso que Josué falou para o povo. Salmo 1 é o salmo da felicidade. Olha só o que diz o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E qual é a consequência quando meditamos na lei do Senhor de dia e de noite? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, desde Josué, quando o Senhor entregou essa receita para Josué, o segredo de uma vida próspera e feliz é o mesmo segredo até hoje, nos dias atuais. Uma vida em obediência ao Senhor, uma vida pautada nos ensinamentos que Ele nos deixou nessa palavra. Quando guardamos essa palavra em nossos corações e nela meditamos de dia e de noite. Como assim de dia e de noite? Eu tenho que carregar a Bíblia 24 horas e ler ela todos os momentos, de manhã, tarde e à noite? Não. Mas quando o Senhor fala meditar, Ele está fazendo tipo uma comparação com aquilo que os bois fazem quando eles estão se alimentando, ruminar. Você sabe o que o boi faz? O boi, ele come o capim e, ao ingerir esse capim, nossa, esqueci a palavra. O processo de digestão no estômago do boi, ele não acaba, ele vai permanecer. O que acontece? O boi ele começa a ruminar o alimento que ele comeu. O que acontece? O boi ele mastiga aquele alimento, vai para o intestino do boi, e ali começa a questão da digestão. Só que você percebe que toda vez que você olha para o boi, ele está fazendo o quê? Mastigando, e o boi nunca para de mastigar. O que ele está fazendo quando ele mastiga? O cérebro do boi ele está reconhecendo os nutrientes daquele alimento. Então toda vez que você olha para o boi, ele está mastigando, e esse é o processo de ruminação, esse é o processo digestivo daquele animal. E por que a Bíblia compara a meditação na palavra de Deus com esse processo digestivo do animal? Porque o boi, ele está ali o tempo todo ruminando aquele alimento, recebendo os nutrientes que aquele alimento está ali no processo digestivo. Então, quando ele rumina, ele está recebendo aqueles nutrientes. Então, o que a palavra de Deus quer dizer com isso? Quando meditamos na palavra de Deus, ela é guardada em nossas vidas. Quando meditamos nela de dia e de noite, estamos fazendo como o boi. Ou seja, recebemos a palavra, comemos do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Esse pão passa, quando ele entra nas nossas vidas e meditamos nele de dia e de noite, a nossa vida começa a receber os nutrientes que aquela palavra nos dá. E quando meditamos na lei de dia e de noite, quais são esses nutrientes? Uma vida próspera.
uma vida feliz, como o salmista diz, e tudo que você fizer prosperará. Então, é um segredo, que na verdade não é mais segredo, que eu acabei de contar para vocês. Então, guarda isso em seu coração. Apesar de ser um segredo que eu contei para você, eu deixo você compartilhar com seus amigos. Então, compartilha com eles essa lição e ensinamento que o Senhor está nos dando. Então, foi um ensinamento que o Senhor deu a Josué. Josué aplicou, teve a sua vida próspera, uma vida feliz, um cara muito usado por Deus, liderou o povo em batalhas que aos olhos humanos era impossível, mas o povo conseguiu vencer graças à ajuda do Senhor, graças ao que? Aos ensinamentos, graças àquilo que o povo fez, que foi naquele momento guardar tudo aquilo para si, e ser fiel a Deus e permanecer obediente à tua palavra. Então, outra coisa que eu gostaria de destacar na lição, um trecho da lição que diz assim: por fim, Josué advertiu que não aceitassem casamentos mistos. Deus ama tanto os seus filhos que sempre os alerta para que não sofra as consequências da desobediência. Então, naquele momento que o Senhor começou a usar Josué para exortar o povo, Josué dá a seguinte orientação: olha, eu trago aqui para vocês uma seguinte orientação, que vocês não se casem, não fazem casamentos mistos. Como assim casamentos com pessoas de outros povos, de outras terras? É interessante que diz assim, esse trecho que eu separei: Deus ama tanto os seus filhos que sempre os alerta para que não sofram as consequências da desobediência. E qual era a consequência da desobediência naquele caso? O povo chegou à terra prometida, mas eles teriam que conquistar mais terras. E Josué fala: vocês agora devem caminhar rumo à conquista dessas terras. E digo mais, vocês não podem ter casamentos mistos. Por que Josué orientou isso? Porque mais para frente isso foi o que ocasionou um período de sofrimento no povo de Israel. Por quê? Porque o povo não conquistou aquelas terras e automaticamente existiam outros povos com culturas diferentes, povos que tinham adorações diferentes. Então o povo, não conquistando aquelas terras, deixou que aqueles povos estivessem em volta deles. E não somente isso, o povo acabou deixando aqueles moradores ali e acabou se contaminando pela cultura deles. Então, após o livro de Josué, você sabe qual livro vem logo em seguida? Se você não sabe, eu deixo você dar uma olhadinha aí na sua Bíblia. Após Josué, você sabe qual livro vem? Livro de Juízes. E você que já leu o livro de Juízes, você vai perceber o que acontece no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro onde relata o povo de Deus pecando. Deus usa opressores para que o povo possa retornar à sua palavra, à sua obediência ao Senhor. Então, Deus usa opressores. O que faz? O povo clama ao Senhor, se arrepende, Deus levanta juízes, Deus usa juízes para afastar esses opressores. O povo volta a permanecer fiel ao Senhor. Só que quando esses juízes morrem, o que o povo faz? Novamente se volta contra o Senhor. Aí novamente se levantam opressores, o povo se arrepende, clama ao Senhor e Deus levanta juízes. Então, no livro de Juízes é esse ciclo. Mas por que isso tudo aconteceu no livro de Juízes? Porque justamente o povo não ouviu aquilo que Josué havia os exortado, que era o quê? Conquistar todas as demais terras e não deixar que acontecessem casamentos mistos, não deixar que acontecesse esse choque de cultura dos outros povos com o povo de Israel, não deixar que eles fossem influenciados pela cultura, pela religião dos outros povos. Então você percebe que Deus ele sempre alerta
os seus filhos antes que aconteçam algo. Então Deus usou Josué para alertar o povo. Só que parece que o povo não deu muita atenção àquilo que Deus, por meio de Josué, havia os exortado. Amém? Então é interessante essa palavra de Josué. Então, para você que está chegando agora, a nossa aula, nós estamos estudando a lição 13, cujo tema é Renovando a Aliança. E essa lição 13, ela está baseada no livro de Josué, no seu capítulo 24, no seu capítulo 14 ao 21. Então nós estamos dando esse segmento no livro de Josué, já falamos um pouco desse personagem, fizemos essa aí uma introdução com tudo aquilo que estudamos até agora, e já estamos no ponto 1, que é justamente quando no final da vida de Josué, ele convoca aí 2 assembleias. Então acabamos de falar da primeira assembleia, que acontece em Siló, e vamos falar agora da segunda assembleia, que acontece em Siquém. Então você, meu amigo e minha amiga, que está nos assistindo nessa manhã, quiser contribuir para a nossa aula, quiser deixar algum comentário que venha agregar na nossa aula nessa manhã, ou quiser fazer alguma correção talvez de algo que eu falei, fique à vontade. Estamos abertos às perguntas, às suas sugestões e aos seus comentários, amém? Então vamos para o ponto 2. Ponto 2 é justamente essa segunda assembleia que acontece em Siquém, onde Josué já estava ali prestes a deixar aquela terra rumo a Canaã Celeste. Então ele convoca essas 2 assembleias, a primeira nós já estudamos em Siló e a segunda agora em Siquém. E esse segundo ponto da nossa revista, ela tem como título A Despedida de um Líder. Então, para você que está nos acompanhando agora, você sabe que a nossa revista ela tem um ponto e tem 3 subtópicos. Então, para estar dando uma resumida e deixando a aula um pouco mais objetiva e enfática, eu estou colocando aqui para vocês somente o ponto principal. Eu estou tentando fazer um resumo para que você possa entender melhor. Então, vamos para o segundo ponto da nossa lição 13, que diz a despedida de um líder. Bom, se na primeira assembleia que Josué convocou em Siló, ele exortou o povo a permanecer obediente ao Senhor e incentivou o povo a conquistar as outras terras, nessa segunda assembleia em Siquém, ele vai fazer um pouco diferente. O que Josué faz? A primeira coisa que ele vai fazer é recordar os feitos. Josué, então, ele começa uma linha do tempo, desde Abraão até o momento em que eles estavam ali. Abraão, Isaac, Jacó, passando por Moisés e chegando até ele. E desde tudo aquilo que Deus fez em termos de Abraão até tudo aquilo que Deus tinha feito até aquele exato momento. Então Josué, ele recorda ali todos os feitos que Deus já havia feito ao povo. E é interessante isso porque é algo que nós devemos fazer em nossas vidas. Devemos recordar mais de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Muitas vezes nos encontramos tristes, muitas vezes nos encontramos angustiados porque talvez algo não deu certo na nossa vida e acabamos esquecendo de tudo aquilo que Deus já fez por nós. E o fato de Deus ter morrido na cruz por você, só isso já é um ponto de argumentação para tudo aquilo que já aconteceu na sua vida. O que eu estou querendo dizer? A morte de Jesus Cristo por você, e você recordar esse feito, você vai fazer com que tudo aquilo que talvez não deu certo na sua vida, toda aquela angústia passe. Porque pensa, alguém morreu por você. E não somente isso, reflita aí, você que está na sua casa, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Você, antes de começar nessa caminhada com Cristo, e você agora como está,
como Deus te transformou, como Deus mudou a sua vida, como Deus tem mudado você, não somente na aparência física, mas nas atitudes. Então é sempre interessante, se pudermos todos os dias relembrarmos tudo aquilo que Deus já fez por nós. É questão de gratidão a Deus. E toda vez que relembramos, nós fazemos o que? Voltamos os nossos olhos para o Senhor, reconhecemos que não somos nada, não somos merecedor de tudo aquilo que Deus fez por nós. Então Josué, ele vai começar essa segunda assembleia recordando tudo aquilo que Deus já havia feito no meio do povo de Israel. E a segunda coisa que Josué vai fazer é justamente exortar. Josué vai fazer uma seguinte exortação sobre as consequências que o povo de Israel teria se permanecesse fiéis a Deus e as consequências que o povo de Israel teria se caso desobedecesse. Então Josué ali, ele vai fazer uma exortação, ele vai dizer: olha povo, permaneçam fiel ao Senhor, pois vocês não podem adorar a dois senhores diferentes, ou vocês adoram ao Deus, ou vocês adoram aos deuses de vossos pais, que morreram no deserto. Então, Josué vai dizer o seguinte: se vocês obedecerem ao Senhor, se vocês adorarem somente ao Deus, vocês terão uma vida próspera, vocês conquistarão as demais terras, vocês permanecerão em caminhos retos, em caminhos que vão somente trazer paz a todo o povo. Mas, se vocês forem desobedientes ao Senhor, esse mesmo Deus que os abençoou será o mesmo Deus que voltará contra vocês. E eu não preciso nem dizer o que aconteceu, pois nós já até falamos qual foi a consequência da desobediência do povo, que foi justamente onde se acarretou ali no livro de Juízes e segue até a vinda de Jesus, segue, na verdade, consequências da desobediência do povo até os dias atuais, para falar a verdade. Então nós vemos aí Josué, primeiro, nessa segunda assembleia em Siquém, ele relembra os feitos que Deus havia feito, depois ele exorta o povo a permanecer fiel ao Senhor, depois ele coloca diante do povo as consequências que teriam se eles permanecessem fiéis ou se eles fossem desobedientes. Bom, após Josué ter feito essa exortação, ele faz a seguinte pergunta: agora, povo, qual caminho vocês escolhem? Permanecerem fiéis a Deus ou adorarem a outros deuses? O povo diz? Sim, Josué, vamos permanecer fiel ao Senhor. Então, o que Josué fala? Bom, tudo isso, a decisão que vocês tomaram nesse dia, Deus ele está contemplando essa decisão de vocês. Então, agora que vocês tomaram essa decisão, vamos fazer o seguinte: vamos renovar a nossa aliança com Deus. Então o povo disse para Josué que eles seriam obedientes. Josué, ali, sendo usado por Deus, firmou aquele pacto. Não somente isso, mas renovou a aliança do povo com Deus. E depois ele fez o seguinte: ele pegou uma pedra, nessa pedra ele colocou esse pacto e essa aliança que o povo fez ao Senhor, e colocou ali, se eu não me engano, debaixo do carvalho que havia no santuário. Então, aquela pedra ali estava por testemunha de tudo aquilo que aconteceu, as orientações de Josué, o povo ele ter aceitado ser obediente ao Senhor, mesmo depois que Josué colocou as consequências da obediência e as consequências da desobediência, mas o povo falou: não, vamos ser obedientes. Então Josué firmou aquele pacto, renovou a aliança, pegou aquela pedra, colocou naquela pedra como testemunho daquele momento que aconteceu, e colocou ali debaixo daquele carvalho do santuário.
E eu gostaria de destacar um ponto que a revista ela vai nos informar, que é justamente que diz sobre essa questão. E olha só, preste atenção. Aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua contumaz infidelidade passará sem o castigo divino. Deus é longânimo e misericordioso, mas não injusto. Ou seja, aquele povo falou: seremos obedientes a Deus. Só que depois de ter feito aquele pacto com o Senhor, o que eles fizeram? Foram desobedientes. Então a revista aqui, ela está nos alertando o seguinte ponto: não pensa que você, sendo desobediente ao Senhor, a consequência da sua desobediência não virá. Pelo contrário, Deus ele é longânimo, Deus ele é misericordioso, Só que Deus ele é um Deus justo, e nenhuma injustiça passará em vão. Então, o que eu quero trazer aqui de lição para todos nós? Nós estamos passando um momento em que não estamos na casa do Senhor para estarmos juntos em comunhão, estarmos cultuando a Ele. Vamos voltar nessa noite, na verdade, com os cultos aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Hoje, não estamos à vista de nossos pastores, não estamos à vista de nossos líderes. E como você tem se comportado durante esse momento? Lembra que você fez um pacto com o Senhor, assim como o povo de Israel. E como a revista aqui enfatizou, não pense que talvez a sua desobediência a Deus passará em vão. Pelo contrário, Deus está contemplando tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem feito na sua casa, tudo aquilo que você tem acessado no seu smartphone, no seu computador. Deus ele tem contemplado todas as suas atitudes. Você lembra de Daniel lá na Babilônia? Ele permaneceu fiel ao Senhor. O que Deus fez? Deus honrou Daniel naquele momento. E você tem permanecido fiel ao Senhor durante esse momento que estamos passando? Se você estiver permanecendo fiel, saiba de uma coisa: Deus ele tem uma honra preparada para você. Mas se você não tem permanecido fiel a Deus, saiba que os seus atos de desobediência ao Senhor não passarão em vão. Deus ele é longânimo, ele é misericordioso, mas ele é justo. Então, é uma reflexão que a revista nos traz nessa manhã para todos nós, em consequência daquilo que o povo fez. Ou seja, o povo foi desobediente ao Senhor. Nós vimos a consequência de tudo aquilo. Então, possamos permanecer obedientes a Deus, possamos de fato firmar esse pacto que nós fizemos com Ele. Então, nós já passamos pela introdução, já passamos pelo ponto 1, terminamos o ponto 2, e agora nós vamos falar sobre o ponto 3. Lembrando a você que nós estamos estudando a lição 13, cujo tema é Renovando a Aliança. Nós estamos estudando sobre o livro de Josué. O livro de Josué se encontra no seu capítulo 24, versículos 14 ao 21. Então nós estamos tendo como base na lição de hoje essa passagem de Josué. Na verdade, esse final de vida de Josué e esse encerramento dessa história linda e maravilhosa de Josué liderando o povo, que se encontra ali no seu capítulo 24, os seus versículos 14 ao 21, é bem o final mesmo, é o último capítulo de Josué, se eu não me engano, e nós estamos fazendo esse fechamento da revista, última lição. Lembrando que uma próxima revista está para chegar, estudaremos uma nova lição. E lembrando a você, qualquer sugestão ou algum comentário que queira fazer para poder agregar nossa aula, fique à vontade.
Qualquer pergunta também, qualquer coisa, se eu não souber responder, o Cauli vai responder para você. Brincadeira, mas a gente vai tentar, de alguma forma, responder as dúvidas e as questões. Amém? Então vamos para o último ponto. O último ponto da nossa lição, que é aquela parte que eu havia destacado para vocês, que a revista diz: aquele que pretende servir ao Senhor nunca deve acreditar, não deve acreditar nunca que sua contumaz fidelidade passará sem o castigo divino. Deus é longânimo e misericordioso, mas não injusto. O pecado tem um preço. E qual o preço do pecado? A morte. E a morte pode ser tanto física como espiritual. Então vamos para o ponto 3, o último ponto da nossa lição, lembrando que a nossa revista ela tem um ponto principal e nesse ponto 3 subtópicos. Então eu estou colocando para vocês só o ponto principal e tentando dar uma resumida nos subtópicos para que a nossa aula seja mais objetiva, mais eficaz. Então, o nosso último ponto tem como título Um Salto para o Futuro. E o que esse nosso último ponto ele quer nos mostrar? Ao longo de toda essa revista, nós vimos a trajetória do povo saindo do período de êxodo, do deserto, as conquistas de terras, desde Moisés a Josué. Só que nessa última lição, de número 13, nós estamos estudando essa parte final da vida de Josué, onde ele morre, mas antes de morrer, ele deixa algumas recomendações ao povo, firma o pacto, tudo aquilo que já falamos nessa manhã. Só que após a morte de Josué, essa conquista por terras e esse ciclo de batalhas, esse ciclo de... Na verdade, essa história do povo de Israel, ela não acaba. Pelo contrário, ela começa ali com Moisés, vai com Josué e ela prossegue, saindo da Bíblia até os dias atuais. Então, ela dá esse salto saindo da Bíblia até os dias de hoje. E é justamente isso que a lição ela quer nos destacar. Só que esse último ponto, ele é um ponto muito interessante, só que é um ponto que leva muito tempo. Então eu vou tentar fazer aqui para vocês uma forma mais resumida dos fatos que esse último ponto ele nos apresenta. Então, preste atenção. Nós passamos por Moisés, Josué morreu, só que após a morte de Josué, essa história não acaba. Ela permanece na Bíblia e ela vai até aos dias de hoje. Então, nós percebemos o seguinte, nós percebemos que no ano 70, depois da morte de Cristo, e depois que Jerusalém é destruída, e o povo de Jerusalém e o povo de Israel estava sendo subjugada pelos romanos, e após a morte de Jesus Cristo, no ano 70, depois de Cristo, o que acontece? O povo romano expulsa os judeus da sua terra. E expulsando os judeus da sua terra, começa a chamada diáspora. O que seria essa diáspora? É quando o povo ele é expulso da sua terra e ele começa a migrar para outras terras. Então o povo judeu ele estava concentrado ali na sua terra, só que sob o jugo romano e após a morte de Jesus eles são expulsos de lá e eles têm que começar uma nova jornada em suas vidas e eles começam a migrar para terras diferentes. Só que é interessante destacar o quê? Que desde Deuteronômio Moisés ele já tinha profetizado tudo isso que haveria de acontecer. E se você puder, e eu creio que você está com a sua maravilhosa Bíblia em suas mãos, abrir-se no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 32, vamos ler somente o versículo 21 e 26. Só para ver
o que Moisés ele profetiza sobre essa questão da dispersão do povo de Israel da sua terra. E por que isso aconteceu? Vamos lá, Deuteronômio 32, capítulo 32, versículo 21 e 26. Versículo 21, Deuteronômio 32. A zelos me provocaram com aquilo que não é de Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira. Então, no versículo 21, nós vemos por que Moisés havia profetizado a dispersão do povo. Porque nós já sabemos e lemos agora, tudo começa pela desobediência do povo a Deus. Um povo ao qual Deus escolheu e ao qual virou as costas para Deus. Povo ao qual Deus zelou com tanto carinho e amor e que mais para frente virariam as costas para o próprio Deus. Então, Moisés aqui em Deuteronômio, ele profetiza sobre a dispersão do povo. E primeiro no versículo 21, ele mostra o porquê ele fez isso. E no versículo 26, ele vai enfatizar o que ele faria mais para frente, que é justamente sobre a dispersão. E ele diz assim, versículo 26, Deuteronômio 32. E eu disse, por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Então, nós percebemos o seguinte: Deus usa Moisés, Deus usa Josué, na saída do Egito até a conquista das terras. Só que após a morte de Josué, essa conquista das terras, elas não cessariam, elas deveriam continuar. E essa história continua e permanece. Só que nós vemos depois de Josué o que? O povo ele começa a ser desobediente ao Senhor e começam a virar as costas para Deus que os tirou do Egito e que haviam feito todos aqueles feitos e maravilhas. Só que, como nós vimos antes, todo ato tem a sua consequência. O ato de desobediência do povo de Israel para com Deus trouxe a eles consequências muito graves. E quais foram essas consequências? Nós vimos no livro de Juízes, quando Deus levantava opressores para fazer com que o povo se voltasse a Deus. Nós vemos mais para frente o cativeiro que inicia com a Babilônia, e Deus usa outros povos para manter o povo ali cativo. E nós vemos ali o povo romano subjugando o povo de Israel, expulsando eles da sua própria terra. Então tudo isso que aconteceu foi consequência da desobediência do povo para com Deus. Deus havia profetizado isso por meio de Moisés em Deuteronômio. Então nós vemos que após a morte de Josué, esse ciclo continua, e no ano 70 depois de Cristo, o povo romano ele expulsa o povo ali da sua terra, e eles começam ali a fazer a chamada diáspora e começa a migrar para outras terras. Vamos continuar. Então, após o povo ter saído da sua terra e ter migrado para outras, depois de algum tempo começa um movimento chamado de sionismo. E o que é esse movimento sionismo? Ele era um movimento que justamente pregava que o povo judeu ele deveria voltar para a sua terra. E esse movimento sionismo, ele tinha como base o seguinte argumento: a sobrevivência do povo judeu se dá na criação de um Estado. Então nós vemos o que? O movimento sionismo ele começa após 2000 anos, 2000 anos depois. Ou seja, o povo ele é expulso ali da sua terra em 70 depois de Cristo, e eles migraram para outras terras. E depois de 2000 anos,
eles começam um movimento chamado movimento sionismo, que é justamente essa recuperação, que é justamente essa volta do povo para a sua terra, a terra na qual eles tinham saído. Então, só que esse movimento ele começou muito fraco. A migração do povo que estava espalhado, do povo judeu que estava espalhado pela terra para pela sua terra que era de direito, ela começou muito devagar. Só que ela intensificou um pouco mais após o fim da Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra, quando o povo britânico assume ali o território onde era a Palestina. Então, após assumir esse território, começaram a aumentar a migração do povo judeu para a sua terra. Só que os britânicos, eles tinham um pacto tanto com os judeus como com os palestinos. Então, para não magoar um lado e não magoar o outro, eles acabam favorecendo os dois lados. Então, essa migração total do povo judeu para a sua terra, ela não acontece, justamente por causa desse pacto que os britânicos tinham, tanto com os palestinos, quanto com os judeus. Então nós vamos ver que após a Segunda Guerra Mundial, que onde Hitler ele persegue os judeus, onde os judeus, em questão de sobrevivência, eles saem da Europa e começam a ir para a sua terra, e onde aqueles que sobreviveram a esse massacre promovido pelos nazistas, de fato, aí inicia a verdadeira migração do povo, após a Segunda Guerra Mundial. E após a perseguição de Hitler, os sobreviventes de tudo aquilo que foi feito, eles voltam para a sua terra. Então, de fato, a migração começa do povo judeu para a sua casa. Mas o povo judeu voltou para a sua casa, só que ali já haviam pessoas habitando, que eram os muçulmanos. Só que em 1940, após a criação da ONU, uma ascensão promovida pela ONU, onde teve um papel importante de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, foi ali feito a sessão onde Israel teria o seu Estado. Só que a proposta era o seguinte: vamos criar dois Estados, vamos criar Israel e vamos criar a Palestina. Vamos pegar a Terra Santa e repartir ela igualmente, tanto para os judeus, o povo de Israel, quanto para os palestinos. Só que Israel, o povo judeu, aceitou, legal, gostei da sua proposta. Só que os palestinos, os muçulmanos, não aceitaram essa proposta. Então, a partir desse momento que foi criado esses dois estados, começou uma série de conflitos muito grandes. Por quê? Porque os palestinos e os muçulmanos, eles não concordavam com essa ideia de ter que dividir a terra com os judeus. Nós vemos que esse conflito é um conflito antigo, um conflito que desde os tempos ali, se eu não me engano, de Esaú e de Jacó. Ismael e Isaac, a minha companheira aqui me ajudou, Ismael e Isaac. Ou seja, desde muito tempo atrás havia esse conflito. E após a ascensão da ONU em 1940, esses conflitos, eles aumentam mais ainda. Então, para dar uma resumida na nossa lição, os conflitos, eles são muito grandes. São muitos países contra Israel. Tem um conflito famoso, que é onde o Egito, a Síria e a Jordânia, 3 países, eles se unem para tentar acabar com que Israel, 3 contra 1. 3 contra 1. Só que o que acontece? O povo de Israel foi chamado por Deus. E a partir do momento que Deus chamou, apesar do povo não ser fiel a Deus, ele permaneceu fiel à sua promessa. Então, quando se levantaram esses 3 países contra o povo de Israel, Deus foi fiel à promessa que havia feito ao povo. Os fortaleceu nessa batalha. O povo de Israel foi vitorioso e acabou ainda conquistando territórios de cada um desses países.
ou seja, os 3 países se juntaram contra Israel. Israel foi vitorioso e ainda conseguiu um território do Egito, da Síria e da Jordânia. E não somente esse conflito, houve muitos conflitos, onde países, onde povos se voltaram contra Israel, só que Israel permaneceu vitorioso e permanece sob os cuidados de Deus até o dia de hoje. Então, irmãos, esse é o ponto que, o ponto 3, ele veio nos trazer, e essa é a lição que nós estudamos nessa manhã, a lição 13, fazendo esse fechamento aí de tudo aquilo que estudamos, fazendo esse fechamento aí da vida de Josué, no final das conquistas dele até a sua morte, e desse salto para o futuro, que a história permaneceu desde a época de Josué até os dias atuais, passando por todos esses eventos que eu acabei de comentar com vocês. Se vocês puderem, dê uma lida na lição, principalmente nesse ponto 3. Vocês vão ver, porque eu dei uma resumida, porque o tempo já um pouco, o tempo já passou bastante, na verdade. Eu peço até desculpa ao Cauli, não puxa a minha orelha, Cauli, não puxa a minha orelha, mas Cauli é o nosso superintendente da escola dominical. Só que eu tentei de uma forma de dar uma resumida para vocês, mas é um assunto muito interessante. Se você puder na sua casa, tá olhando o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, após a ONU ter declarado Israel como Estado, e esses conflitos, você vai ver que não era para Israel estar de pé até hoje. Não era para Israel ter conseguido se manter de pé. Conseguiu por quê? Porque Deus zela por Israel. Israel, mesmo não sendo fiel a Deus, o povo judeu, mesmo não sendo fiel a Deus, Deus permanece fiel às promessas que ele fez. Então, por isso, Deus guarda e protege Israel até hoje. Então, vamos para a conclusão. Josué e Eleazar partiram para Canaã celeste, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro traria muitas surpresas, como nós vimos, boas e más, sobre a vida dos hebreus, até os dias atuais, mas Deus nunca perdeu o controle da história. Também, irmãos, eu quero nessa manhã te agradecer por ter passado esse tempo conosco. Quero agradecer você por ter acordado de manhã e por ter passado esses momentos aprendendo a palavra de Deus. Quero dizer para você que Deus ele possa te abençoar grandemente, abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família. Saiba que Deus tem contemplado os seus passos, saiba que Deus tem cuidado de você. Então, que possamos não fazer como o povo de Israel, mas que possamos permanecer fiéis e obedientes ao Senhor, porque nós vimos aqui na palavra o que acontece quando permanecemos obedientes a Deus e o que acontece quando não permanecermos obedientes ao Senhor. Então, que Deus possa te abençoar, lembrando que fechamos nessa manhã essa revista com a lição 13, e a partir do próximo domingo teremos uma nova lição, uma nova revista. Então, fizemos esse fechamento. A partir do domingo que vem estaremos iniciando essa nova lição. Então, desde já eu quero agradecer a você, lembrando que após o término dessa aula, essa lição estará disponível no canal da nossa igreja no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá, dá essa moral, que a igreja está precisando dessa moral nas redes sociais para a gente conseguir alavancar e fazer com que a palavra de Deus chegue a mais vidas. Então, muito obrigado por vocês estarem presentes conosco nesta manhã. Lembrando que hoje à noite voltaremos com os nossos cultos, né? Os nossos cultos presenciais, só para os membros a princípio,
Na verdade, o pastor deu aquela lista para vocês preencherem. Então, aqueles que preencheram o nome estarão presentes. E se caso não preencher o nome na lista, infelizmente não poderão comparecer no culto. É uma medida que encontramos para poder voltar com os cultos presenciais. Então, de pouquinho a pouquinho as coisas vão voltando ao normal. Então, hoje, às 19 horas, ou às 19h30, eu não me recordo, às 19h30, se eu não me engano, o nosso culto iniciará, tanto aqui no presencial como a live. Então, se você não pode estar aqui, acompanhe em casa, no seu smartphone, no seu computador, e você será o mais abençoado por todas essas coisas. Amém? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vamos orar ao Senhor agradecendo por tudo aquilo que Ele nos ensinou nessa manhã. Ok? Deus, queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou e pela oportunidade de ouvirmos e aprendermos a Tua preciosa e rica palavra. Senhor, abençoe cada um que esteve do outro lado dessa tela e que não mediu esforços para acordar nesta manhã e para aprender mais a Tua palavra. Aqueles que infelizmente fizeram pouco caso, que o Senhor possa, Senhor Deus, despertá-los e incomodá-los a uma postura diferente em relação ao Senhor. Pai, abençoe esta igreja. Deus, abençoe os Teus filhos, nos dê um resto de domingo abençoado e que logo mais possamos estar aqui na Tua casa para cultuarmos e adorarmos o Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.